Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do nono ano. Uou! Vamos estudar a Era Vargas, capítulo 2, módulo 1. Vocês vão ler das páginas 308 a 346, tá? 308 a 346, tudo bem? Vamos lá. Bom, o Brasil do início do século XX era um país mais complexo do que era no finalzinho do século XIX e ali na década de 10, mais precisamente final da década de 20. O Brasil era complicado, ainda era um país de protagonismo dos plantadores de café, ainda havia a política do café com leite, o revezamento entre paulistas e mineiros, mas a sociedade já era muito mais complexa. As elites dos outros estados queriam o poder também. Havia também na burguesia os industriais, né? Não eram mais só os cafeicultores os que protagonizavam na economia de São Paulo. O controle era dos cafeicultores, mas já existia gente de outros setores econômicos. Que mais? Os militares de baixa patente haviam formado o movimento tenentista. Desse movimento tenentista, que queria melhores condições para os militares e moralizar a política brasileira, vai sair o Getúlio Vargas, vai sair o Luiz Carlos Prestes, que depois fundou a Aliança Nacional Libertadora Comunista. Que mais? Passou a existir também as massas urbanas operárias, né, que vão se envolver com o movimento anarquista, depois no segundo momento com o sucesso da União Soviética, vão se envolver com o comunismo, vai surgir o integralismo, uma radicalização política de direita, inspirada no fascismo italiano, a ação integralista brasileira liderada pelo Plínio Salgado, um jornalista inspirado pelo fascismo do Benito Mussolini. Então, a sociedade brasileira da década de 20, começo da década de 30, é muito complexa. E o governo continuava da mesma maneira. Era um governo de paulistas e mineiros que gastavam dinheiro público para salvar a pele dos cafeicultores. Havia um excedente de café, tinha mais café do que o necessário para o mercado. Para não ter prejuízo, os cafeicultores faziam o governo comprar esse excesso de café e estocar, guardar para que o preço continuasse alto. Então o que vai acontecer? O Vargas, apoiado pelas elites dos outros estados, se lança como candidato a presidente junto com o João Pessoa na eleição de 1929 contra o Júlio Prestes. O Júlio Prestes não é parente do Luiz Carlos Prestes, tá? E é o que acontece com a política dos governadores, com o voto de cabresto e todas as fraudes de sempre, o Júlio Prestes venceu. O Vargas, apoiado pelas elites dos outros estados, lidera a Revolução de 1930, dá um golpe de estado e o Júlio Prestes não assume. O Vargas toma o poder e vira chefe do governo provisório, primeira fase do governo do Vargas. Tá? Essa primeira fase do governo Vargas vai durar de 1930 até 1934, é o chamado governo provisório. O Vargas deveria ter soltado uma constituição no máximo até 1932 e saído para as eleições. Mas ele gosta de governar sozinho e ele vai enrolando até soltar a Constituição em 1934. Nesse meio tempo tem a Revolução de 1932, onde a elite paulista, ressentida de ter perdido o poder em 1930, tenta retomá-lo com a desculpa, o pretexto de que o Vargas não soltava a Constituição. O prazo para sair uma Constituição é 2 anos, deveria ter saído em 32, o Vargas não soltou. Mas, ao mesmo tempo, o Vargas não deixou de atender essa elite, porque ele comprava café e mandava queimar, comprava café e mandava queimar. O mundo, em 1930, estava sob os efeitos da crise de 1929, da quebra da Bolsa de Nova York. O principal cliente de café do Brasil era os Estados Unidos, que estava quebrado. O Brasil quebrou em cascata. O Vargas não deixou de atender os cafeicultores de São Paulo. Então, em 1934, começa o governo constitucional do Vargas. O Vargas soltou
a Constituição, que garantia o voto direto, secreto, tudo bonitinho nos conformes, mas ele alegou que naquela eleição, como era a transição, era a primeira, o voto precisaria ser indireto, né, para evitar tumulto. Ou seja, era para ele muito mais fácil manipular o Congresso que manipular todo o povo brasileiro, né, espertinho. E aí o que aconteceu? O Vargas conseguiu se eleger através do voto indireto do Congresso. Tá? E aí, através dessas barrigadas aí, desses golpes, o Vargas foi ficando no poder. Em 1935, os comunistas tentaram tomar o poder na intentona comunista, não conseguiram, foram presos. Luiz Carlos Prestes foi preso. E estava chegando o período das eleições em 1938. O que vai acontecer? O Vargas não quer sair do poder. Não quer sair do poder. Então o general Olímpio Mourão Filho tinha feito escrito um plano de um suposto agente comunista chamado Cohen. Cohen é um sobrenome judaico. E lançou o falso plano Cohen, que os comunistas iam tomar o país, que iam queimar as igrejas, que iam fazer as pessoas dividirem suas casas com outras pessoas, dividirem seus carros com outras pessoas, enfim. A população ficou aterrorizada com medo do comunismo. Aí o Vargas disse que para proteger a população brasileira do comunismo, essa desculpa é velha, né, gente? Para proteger a população brasileira do comunismo, ele teria que ter plenos poderes. E aí começou o Estado Novo. Estado Novo, uma ditadura nos moldes do fascismo italiano. O Vargas concentrou totalmente os poderes na sua mão. Acabou com as bandeiras dos estados. Só a bandeira brasileira valia. Incentivou muito o nacionalismo. E para que as pessoas criassem um culto à personalidade do Vargas, ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. O DIP ele fazia assim: tudo que era contra o Vargas, ele censurava. Tudo que a imprensa fosse divulgar contra o Vargas era proibido. Mas, ao mesmo tempo, o DIP promovia cartazes com Vargas abraçado com as pessoas pobres, fazia passeatas a favor do Vargas, músicas a favor do Vargas. A imagem do Vargas é que ele era o pai dos pobres. Essa imagem era reforçada por quê? Porque o Vargas, desde que ele entrou como chefe do governo provisório, ele foi criando direitos para os trabalhadores. Esses direitos para os trabalhadores eram redução da jornada de trabalho para 8 horas por dia, uso de equipamento de segurança, final de semana remunerado, direito a férias, direito à licença médica, direito à licença maternidade. Por quê? Porque antes do Vargas, o trabalhador ele era quase que como os escravos do século XIX, não mudava muita coisa. Tudo era mato quando o Vargas chegou, literalmente. Então Vargas, para quebrar o movimento socialista e comunista, que eram muito fortes, ele concedeu algumas coisas. Ele foi esperto. O Vargas ele conciliou os interesses da burguesia nacional com os dos trabalhadores. Para quê? Para que o país crescesse. A gente pode criticar o Vargas por um lado, mas por outro ele conseguiu que os trabalhadores tivessem alguns direitos que antes não tinham. Perto de hoje, que praticamente os direitos trabalhistas acabaram, o Vargas foi um herói. Mas na época ele criou esses direitos trabalhistas para quê? Para que os movimentos que buscavam a emancipação do trabalhador, buscavam condições de vida melhores para o trabalhador, ficassem quietinhos e controlados pelo governo. Tá? E o Vargas só vai sair do poder então em 1945, já depois da Segunda Guerra Mundial, quando tem uma contradição entre os soldados brasileiros terem lutado contra o fascismo na Segunda Guerra Mundial e terem um governo exatamente igual ao fascismo aqui no Brasil. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Beleza, galerinha? Saudade de vocês. Um beijo. Uou!